gente fala de uma operação da Rotan que terminou com quase 4 quilos de drogas apreendidos e uma mulher vivendo em cárcere privado. Essa mulher, gente, foi resgatada. Vamos entender essa história ao vivo? 4 quilos de droga, mulher em cárcere privado resgatada pela polícia. Que situação! Quem está lá na sede da Rotan agora, a Italine Marques, vai falar para a gente o que essa vítima vinha sofrendo e como é que ela foi encontrada. Italine, boa noite mais uma vez. Nossa, Bia, essa vítima vinha sofrendo há muito tempo, para você ter uma ideia, há cerca de 20 anos. Respondendo, boa noite a você, mais uma vez, boa noite a todos. Bia, essa operação foi deflagrada ontem pela Rotan, na parte alta de Maceió, no bairro da Forene, no trecho que pertence aqui à capital, porque tem um trecho lá da Forene que pertence a Satuba e um outro a Rio Largo. Mas foi no trecho que pertence aqui a Maceió e essa casa foi descoberta, por meio de uma denúncia feita pelo Disque Denúncia 181, por isso que é tão importante a gente sempre estar batendo nessa tecla aqui no Cidade AL e na TV Pajuçara. A gente vai conversar agora, Bia, com o capitão Grangeiro, ele que é subcomandante aqui do batalhão da Rotan, em Alagoas, que está à frente desse trabalho muito bem sucedido, porque, como você disse, Bia, drogas foram apreendidas, essa mulher foi libertada, mas no fim das contas não foi só essa mulher, foi toda uma família, porque os 3 filhos desse casal também viviam sob violência intensa, os familiares do próprio suspeito, os familiares dessa mulher, enfim, uma confusão e já há bastante tempo. A gente vai conversar agora com o oficial, capitão Grangeiro. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo aqui na Cidade AL. Fala pra gente sobre essa operação, Primeiro, qual a denúncia que chegou até os senhores? Bem-vindo. Boa noite, Italine, boa noite, Bia, e boa noite a todos que nos assistem. Bom, em primeiro lugar, as nossas guarnições, Rotan 90 e Rotan Uno, foram designadas pela Secretaria de Segurança Pública para averiguar um disque denúncia. Nesse disque denúncia estavam algumas informações relativas a um suspeito, existia a descrição do suspeito com o vulgo, e nesse disque denúncia existia a afirmação de que naquela residência em específico acontecia tráfico de drogas e com a intensidade maior durante fins de semana e durante feriados. Ontem, em razão do feriado, foi justamente o momento em que nós julgamos oportuno para observar e tentar averiguar se de fato acontecia o tráfico. E aí o senhor estava explicando para mim que quando chegaram lá, essa mulher muito acuada, muito amedrontada, essa companheira desse suspeito, ela deu todas as pistas, Ela disse que existia um quartinho, que ninguém tinha acesso a esse quartinho, se não apanhava, se não era agredido, ameaçado. O que foi que ela relatou lá à polícia? Bom, a companheira do suspeito, ela foi muito solícita com as guarnições, inclusive franqueou o acesso, permitiu que fosse feita a busca, mas ela fez uma indicação muito importante. Ela deixou claro que, caso nós estivéssemos buscando algo de ilícito, certamente estaria num quartinho nos fundos da residência. E aí nem ela, como companheira, nem a mãe do suspeito também, e nenhum dos 3 filhos tinha autorização para entrar nesse quartinho. E justamente essa proibição ela se dava em razão de ameaças de violência física, violência psicológica que era perpetrada pelo suspeito em relação a todos os familiares. E aí no momento em que as guarnições ingressaram nesse quartinho, com autorização da residente, foi que eles se depararam justamente com aproximadamente 4 quilos de droga, separados entre por volta de meio quilo de maconha, 2,7 kg de cocaína e 635 gramas de crack. Então era justamente o quartinho onde todos aqueles familiares eram proibidos de ingressar. E ela relatou como que essa família vivia, porque o senhor estava falando para mim que até necessidade eles passavam, essa mulher era proibida, enfim, de ter uma vida normal, Tanto a companheira quanto os filhos relataram constantemente para as nossas guarnições que esse suspeito ele mantinha a família sob a força de ameaça. Então, por vezes ele se ausentava da residência, ele que tinha o papel de provedor, ele se ausentava da residência por 3, 4 dias, deixava filhos menores, inclusive, passando fome. A companheira fazia ligações, pedia constantemente recurso, alguma coisa para poder prover a alimentação até das crianças pequenas, e o suspeito ele diversas vezes se negou, a tal ponto que a mãe dele era a pessoa que vez ou outra, quando podia, nas suas forças, quando podia, era quem socorria os seus próprios netos. E o que é que se sabe a respeito desse rapaz? Aliás, deste homem, um homem de 50 anos. Qual o histórico dele? Já foi preso anteriormente por roubo,
Isso, nós fizemos um levantamento da vida pregressa dele e ele tem sim antecedente criminal há um certo tempo. Já foi preso por roubo, mas foi preso inclusive antes do relacionamento, né? Esse cidadão, ele reside no mesmo local há 20 anos de relacionamento, e são 20 anos de sofrimento para toda aquela família. E no tráfico de drogas, ele já estaria há bastante tempo? Ele já era uma pessoa muito conhecida na região. O Disque Denúncia nos auxiliou bastante nisso, que ele era uma pessoa de conduta, enfim, muito clara, muito reconhecida na região como traficante. E é um ponto que eu gostaria de ressaltar, se vocês me permitem, para conclamar a população, para pedir que vocês, sempre que possível, façam uso do Disque Denúncia 181. O nome e os dados serão mantidos sob o anonimato, mas que a sociedade nos auxilia bastante. O batalhão de Rotam, principalmente, trabalha bastante averiguando o Disque Denúncia. Então, é importante demais para a segurança pública do Estado. É muito importante, de fato. Eu queria só que o Edmilson voltasse aqui para mim, para eu fazer uma observação, Bia, porque conversando aqui com o oficial, ele falou para mim que essa mulher, na verdade, a família meio que até vibrou a chegada da polícia. Isso é incomum, né? Mas vibrou, porque aquela vida de violência, ela iria cessar. E essa mulher relatou tudo que era vivido por essa família, por ela mesma, que não tinha contato com a família dela, que os filhos do casal eram proibidos de ter contato com a família materna, fora as agressões em si. Agressões físicas, agressões psicológicas e das formas mais variadas e covardes possíveis. Só que chegando na delegacia, essa mulher, ela deu uma amenizada nessa denúncia. E a gente até, assim, entende o medo, mas isso não pode acontecer, porque o que vale lá na delegacia é o relato da vítima, não é isso, oficial? E não o relato da polícia. Então, essa vítima, ela precisa, na íntegra, falar o que ela e o que a família dela está passando, né? Perfeitamente. Nós percebemos que tudo aquilo que foi relatado para as guarnições acabou enfraquecendo bastante, né? Tivemos acesso depois ao depoimento da vítima, e aí ela relatou ocasionais, né? Violências domésticas, enfim. Mas é importante ressaltar também que nós temos um trabalho, uma parceria muito consolidada com a Patrulha Maria da Penha, comandada pela Major Iris Dayana, e aí, independente do que foi prestado lá na delegacia, do depoimento prestado, essa vítima ela já foi submetida ao acompanhamento da Patrulha Maria da Penha para que nós consigamos fazer o acompanhamento. Então, que isso não venha a se repetir, independente do depoimento que foi prestado na delegacia. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, capitão Grangeiro, que é subcomandante aqui da Rotam, Bia. A gente entende demais o posicionamento dessa vítima, assim como de todas as outras. É por isso que a rede de apoio ela é tão importante, não só por parte do poder público, mas por parte de quem está ali em volta dessa mulher. Familiares, amigos, vizinhos. Mas, de fato, nesse momento é preciso vencer o medo, porque se você volta para casa e você tem acesso àquela violência diária novamente, você pode morrer, como tantos casos que a gente traz aqui. Então tem que denunciar, gente, tem que ser forte, tem que encarar e tem que denunciar. Eu volto ao estúdio, Bia.